Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam estudando. E vocês sabem que hora que é agora? A aula de ciências. Toda vez que o Fabiano aparece, significa que nós vamos ter aula de ciências. E hoje na nossa aula nós vamos continuar a falar sobre a audição. Mas antes da gente começar a nossa aula, corrigir exercícios, aprender mais informações relacionadas à audição, vamos para os nossos recadinhos? Então vamos lá. Como que está seu caderno? Está em dia? Está copiando? Então pega o seu caderno, pega o seu material, lápis, caneta, porque daqui a pouco a gente vai anotar no nosso caderno. Como que você está assistindo essa aula? Está assistindo pela televisão? No canal aberto? Ótimo, não tem problema. Está assistindo pelo telefone, pelo aplicativo Aula Paraná, no nosso canal do YouTube, no seu computador? Independente de onde você esteja assistindo e acompanhando as aulas, não tem problema. O importante é que você acesse o Aula Paraná, que você assista no canal da televisão, além de acessar o Google Classroom. No Classroom, você vai realizar as atividades, você vai registrar a sua resposta e clicar em enviar. Pronto, a tua presença está garantida. Mas se você não está conseguindo acessar o Classroom, não pode acessar o Classroom, entre em contato com a sua escola, veja qual é o dia que eles disponibilizam o kit, onde vai ser entregue as apresentações, o material que eu apresento na aula, mais a lista de exercício. Você vai resolver com todo capricho, com todo carinho e vai ver novamente com a sua escola quando é a data para entregar e você também ter os seus registros realizados. Perfeito? Então vamos começar a nossa aula de hoje? Então, lembrem que toda vez nós começamos as nossas aulas com correção de exercícios da aula anterior. E quando a gente faz a correção desses exercícios, nós estamos relembrando o que nós vimos na aula passada. Então, vamos ver comigo aqui? Pergunta número 1. Em que local da orelha interna as vibrações se transformam em impulso nervoso? Fora essa pergunta, tinha mais uma. O que acontece a esses impulsos? Então percebam que a gente já está em algumas aulas falando sobre a audição. Falamos do órgão, falamos da orelha, falamos como essa passagem da onda sonora viaja pelo ar e chega até a nossa orelha. Chega no pavilhão auditivo, no canal auditivo, bate no tímpano. Ele vai vibrar. Consequentemente, ele está agora dentro da orelha média, vibra 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo e vai chegar até a orelha mais interna. Lembra que a orelha é dividida em 3 regiões? A mais externa, média e a interna. Lá na interna nós temos uma região chamada cóclea, que ela é preenchida por um líquido onde nós encontramos células ciliadas, mecanorreceptores, que também vão vibrar, né? Esses cílios vão mexer conforme a movimentação da água e essa informação é levada pelo nervo auditivo até o nosso cérebro e é assim que nós escutamos. Claro que eu falei aqui muito rapidamente essa passagem, esse caminho, mas a gente já está falando isso há um bom tempo e esse exercício tem relação com isso. Então, em qual região da orelha interna? Então, o legal desse exercício é que você tinha que saber a divisão da nossa orelha em 3 partes. Então, que estrutura da orelha interna transforma as vibrações da onda sonora em impulso nervoso? Então, vamos ver a primeira parte da resposta. Essas vibrações são transformadas em impulsos nervosos aonde? Na região da cóclea, que tem um formato de espiral, que também é chamada de caracol, essa região. Dentro desta cóclea, ela é preenchida por um líquido. Neste líquido, então no interior da cóclea, eu vou encontrar as células, né, os mecanorreceptores, que conforme tem essa vibração, o cílio vai mexendo, né? A água mexeu e, consequentemente, esse cílio também mexe. E esse impulso vai ser transformado em impulso nervoso. E o que acontece com esses impulsos? Para onde eles vão? Então, esses impulsos são transmitidos, então, por quem? Pelo nervo auditivo, que está ligado ao nosso sistema nervoso, ao cérebro, onde vai ser o quê?
interpretado esse movimento, essa onda em sons. Então é assim que você está escutando minha voz hoje. É assim que você vai escutar a sua mãe, a sua avó te chamar para almoçar daqui a pouco ou para jantar. Então vai ter toda essa viagem das nossas ondas sonoras que são levadas, né, são produzidas pela minha boca, pelo aparelho de televisão, pelo rádio, o apitinho do micro-ondas ou do despertador. Viaja graças ao ar, começa na parte externa da nossa orelha, viaja até a parte interna, percorre várias estruturas e chega até o nosso cérebro. Isso percorre muitos caminhos, mas é muito rápido. Será que você acertou o exercício? Errou alguma coisinha, uma palavrinha? Não tem problema, estamos aqui para aprender juntos. Então eu vou dar um tempinho para vocês consertarem, copiarem, arrumarem esse exercício e daí nós começamos a nossa aula de hoje. Exercício corrigido, deixa o caderno de lado, daqui a pouco a gente vai usar. Vamos começar a nossa aula de hoje? Para a nossa aula, nós vamos começar com uma reportagem. Vocês sabem que eu sempre trago coisas diferentes. Uma reportagem, uma experiência, um aplicativo, um joguinho, para deixar a nossa aula mais legal. Ela já é legal, com assuntos legais, vocês são legais. Com novidades, com informações novas, curiosas, fica mais gostoso aprender ciência. Então, olha que legal essa reportagem que eu trago para vocês. Então, vamos ler a notícia? Então, eu fiz um recorte de um jornal, Notícias ao Minuto, e diz assim o título da nossa notícia. Poluição sonora em grandes cidades pode causar surdez. E o subtítulo diz,
Em São Paulo, moradores estão instalando janelas acústicas para amenizar o barulho. Essa reportagem, então, foi feita pela equipe desse Jornal Notícias ao Minuto no dia 8 de dezembro de 2019. Então, uma reportagem do nosso ano passado. Então, vão acompanhar comigo? Toda metrópole do mundo é barulhenta. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, indicam que a poluição sonora é a segunda maior causa de poluição do planeta. E os ruídos estão por toda parte. Segundo especialistas, a overdose de barulho a que estamos sujeitos diariamente, seja nas ruas, no trabalho, em boates e até mesmo em casa, traz diversos prejuízos à saúde, como dor de cabeça, estresse, alterações no sono e perda de audição. Então, olha que interessante essa primeira parte da reportagem. Já vai ter mais um pedacinho para a gente ler. Que nós constantemente no nosso cotidiano estamos imersos em sons, né? Na escola, quando a gente vai para a escola, então o sinal, a professora falando, os colegas conversando, objetos caindo no chão. Em casa, né? Barulhinho das panelas, de prato batendo, o micro-ondas apitando que a comida está pronta, o despertador do irmão mais velho para ele ir trabalhar, televisão, rádio. E nas ruas? Buzina de carro, freada de uma motocicleta. Percebam quantos barulhos, ruídos fortes nós temos, né? Uma coisa é um som, uma coisa agradável, mas a gente tem agora ruídos que prejudicam a nossa audição. E percebam que as grandes cidades, as capitais, têm muitas pessoas vivendo, muitos carros, muitos objetos, muitas pessoas juntas num espaço pequeno. Então é isso que a reportagem está querendo falar. Quanto mais pessoas vivendo próximas, mais barulho vai ter. E esses ruídos podem causar algumas coisas no nosso corpo. E ele menciona como dor de cabeça. Imagina ficar com barulho o dia inteiro de uma bateção, de uma reforma no vizinho do lado. Ou um som alto que deixou no último no carro que passa na frente de casa, aquele tum, tum, tum. Você fica com dor de cabeça, fica estressado, fica nervoso, agitado. Você pode perder o sono ou ter alterações, né? Fica com um pouco de insônia, era para dormir, não quer dormir, na hora que é para ficar acordado sente sono e pode, se muito intenso, por um longo período de tempo, ter a perda dessa audição. Então vamos continuar? Pessoas que frequentam ou trabalham em ambientes barulhentos podem sofrer danos auditivos cada vez mais severos, dependendo do tempo e da intensidade do som. A perda auditiva induzida por ruído é cumulativa e os efeitos raramente são sentidos de imediato. Por isso, muitas pessoas não têm consciência do problema, explica a fonoaudióloga Marcela Vidal. Então, olha nessa segunda parte da reportagem que essa perda auditiva não é do dia para a noite. A gente não percebe que a gente está tendo esta perda. Ela é cumulativa, um pouco hoje, um pouco amanhã. Então, olha que legal essa parte da reportagem, que ele fala assim, ó, depende da quantidade de tempo e da intensidade. Se você escuta uma musiquinha no fone de ouvido baixinho, normal, um pouco por dia, não tem problema. O problema é se você fica o dia inteiro com um fone de ouvido e a música super alta, com uma grande intensidade. Ao longo do tempo, você escuta isso a mãe falando, ou a avó, ou um tio. Menino, menina, tá com o fone muito alto, vai ficar surdo. E não é que é verdade? Porque esse som alto, por muito tempo e numa grande intensidade, faz com que nós percamos as nossas células ciliadas, os mecanorreceptores. E a gente vai conversar isso ao longo da nossa aula. Ficou curioso sobre essa reportagem? Quer saber mais? Aqui é só um recorte. Aponte o seu celular para o QR Code para ler lá na íntegra. Então vamos adiante? Eu trago aqui para vocês uma escala de decibel. Decibel é a unidade que está relacionada à intensidade do som dos objetos. Então eu trouxe para vocês de curiosidade. Vocês vão aprender mais sobre isso nos próximos anos da disciplina de ciências. Olha que interessante, percebam que essa linha, ela sai do verde, lembra do sinaleiro? Verde, posso passar.
Indo para o laranja, atenção, o sinaleiro vai fechar. Vermelho, pare, não ande. Então, fica combinado que verde é bom, esse som é agradável ao nosso ouvido. Laranja, ele está começando a ficar muito intenso. Vermelho, ele já começa a nos prejudicar. E vai partindo para o roxo, que é algo muito prejudicial ao nosso corpo. Então, vamos observar algumas situações? Então, por exemplo, uma pessoa respirando, normalmente, é um som que não nos atrapalha. Fica próximo a 5 decibéis. Folhas ao vento, 15 decibéis. Mas olha como vai aumentando. Uma conversa normal, 55 decibéis. O barulho de um caminhão passando já é mais forte, te deixa um pouco irritado. Já é muito alto, 75 decibéis. Então, se a gente percebe, a nossa audição, para não nos prejudicar, tem que girar em torno de 75 decibéis. Acima é muito prejudicial e nós podemos perder a audição quando por muito tempo expostos a este som. Então, por exemplo, um secador de cabelos. Quem tem uma irmã ou uma mãe, uma tia que trabalha no salão e fica o dia inteiro com aquele secador ligado. Pensa que é um ruído muito alto e ele pode, numa exposição prolongada, prejudicar a audição da pessoa. Por exemplo, um helicóptero, sirene de uma ambulância, do corpo de bombeiros. Imagine o dia inteiro, a gente não escuta ela lá longe, imagine o dia inteiro como ela não pode nos prejudicar. Barulhos de avião, fogos de artifício. Então percebam que esta linha passa de um som relativamente baixo, quieto, partindo para o moderado e alto, e daí ele pode se tornar muito alto, extremamente alto e insuportável. A partir dos 75 decibéis, uma grande exposição pode nos prejudicar. Você já reparou que existem algumas pessoas que usam EPI? Você sabe o que é EPI? EPI é a sigla para Equipamento de Proteção Individual. Você já percebeu lá no aeroporto, você já foi no aeroporto, já viajou de avião? Que tem aquelas pessoas que trabalham sinalizando para que o avião possa decolar? Eles utilizam como se fosse um fone de ouvido para abafar o som das turbinas. Ou aquele rapaz da construção que utiliza a britadeira, quebrando a calçada. Então percebam que no dia a dia dele, ele utiliza um equipamento que tem um ruído muito alto. Imagina ele exposto isso todo dia, ele pode perder a audição. Então, existem equipamentos, onde a gente vai colocar abafadores, estruturas intra-auriculares, onde vai abafar esse som para que a pessoa que está trabalhando, exposta a esse som, não seja prejudicada. Legal, né? Ficou a dica para você reparar nessa imagem, o que prejudica, o que não prejudica e até ver se familiares seus conhecidos trabalham muito próximos a ruídos, a construções, outros lugares, se eles estão utilizando os EPIs. É a segurança dele, a segurança da saúde. Então vamos para a nossa próxima parte da aula? Então a gente vai começar copiando o mapa conceitual, que ele é um resumo do que a gente trabalhou anteriormente. Então percebam que aqui a gente está fazendo um caminho que é o mesmo caminho do som. Então percebam que aqui no cantinho, eu estou conversando com a tela da televisão. Então eu estou emitindo ondas sonoras. É o nosso primeiro quadrinho. Então, ondas sonoras. Elas vão viajar pelo ar até chegar aonde? Olha a flechinha levando. Para a orelha externa. Entrou pelo pavilhão, percorreu o canal auditivo até chegar numa película chamada tímpano, que vai vibrar, ela vai mexer conforme essas ondas sonoras vão batendo nela. Ela é como se fosse uma barreira natural. Conforme esse tímpano vibre, vai vibrar quem está do outro lado. O outro lado já é a nossa orelha média, que eu tenho os nossos 3 menores ossos do corpo: martelo, bigorna e estribo. Esses ossinhos vibrando, consequentemente, vão vibrar quem está depois, que está próximo, que é a nossa cóclea, que se encontra na orelha interna. Dentro da cóclea, quem que eu tenho mesmo?
mecanorreceptores, aquelas células ciliadas. Se a cóclea está mexendo, está vibrando, ela é cheia de líquido, aqueles cílios que são como fiozinhos da célula também vão mexer. Eles estão conectados, estão associados aos nervos auditivos. Esse nervo vai levar essa informação até o nosso cérebro e é assim que eu escuto uma música, a aula do Fabiano, a mãe chamando para almoçar, um passarinho cantando, um prato caindo no chão. Então vamos copiar essa sequência? Ela é um resumo do que a gente viu até agora. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem caprichados e eu já volto. Ótimo! Esse mapa conceitual está copiado no seu caderno, bem caprichado, bem organizado, porque ele é um resumo de tudo que a gente viu sobre audição.
Ele não tem tudo, né? Ele não tem o nome dos ossinhos, ele não tem outras estruturas associadas, mas a parte principal da audição está representada nessa sequência de imagens. Vamos adiante? Então, tudo aquilo que eu coloquei naquele mapa conceitual que vocês têm no caderno de vocês, está aqui nessas próximas telas em forma de texto e imagem. Olha que legal! Então, aquele esquema é um resumo do que a gente vai relembrar e finalizar na nossa aula de hoje. Então, na orelha externa, o som, que é uma energia sonora, é capturada por quem? Pelo pavilhão, essa estrutura mais externa que todo mundo consegue reparar nas pessoas, que funciona como um funil a fim de concentrar melhor a coleta dos sons. Os estímulos sonoros, então, eles são direcionados, eles percorrem até o canal auditivo. Lembra que é aquele canal onde é produzido o cerúmen, a famosa cera, que a gente tem que tomar cuidado na hora de limpar o ouvido para não prejudicar o tímpano, então evitar. Claro que a gente tem que limpar a nossa orelha, mas evitar colocar materiais pontiagudos, forçar com o cotonete, porque a gente pode prejudicar e danificar quem? O tímpano, que é o final do canal auditivo. Então aqui eu mostro para vocês o início do caminho do som na orelha externa. Aí nós chegamos na parte média. Então esse som que passou pelo canal auditivo vai chegar até onde? Uma barreira física, a membrana timpânica, sendo transformado agora em energia mecânica, é movimento e é transmitido aos ossículos, né? Os menores ossos do nosso corpo, que são 3. Então percebam aqui a nossa imagem, né? Então eu tenho aqui da direita, né? Eu tenho o pavilhão, canal auditivo, cheguei nessa estrutura aqui, ó, a primeira estrutura verde, é o tímpano. Vem os 3 ossinhos. Parte média da nossa orelha, para chegar na parte interna, que está aqui. Então, a estrutura dos ossos, né, transmitem as vibrações pela base do estribo e bigorna até o cabo do martelo, onde são propagados pelo fluido, pelo líquido que está presente na cóclea, que se localiza na estrutura, né, na parte mais interna da nossa orelha. E aqui no nosso desenho, ele mostra essa estrutura cóclea que tem este formato de caracol. Então percebam que aqui a gente foi visualizando em imagem, em texto, o caminho da onda sonora. Até chegar onde? Lá no cérebro. Olha lá o cérebro todo feliz, dançando e escutando música. Porque chegou e ele fez a interpretação e é uma música. Então, os estímulos são conduzidos até o aparelho vestibular pela janela oval. Nesta região, a energia mecânica, ou seja, de movimento, é transformada em quê? Energia elétrica, impulso nervoso. Os impulsos são conduzidos, então, até o córtex cerebral, onde serão decodificados pelo cérebro, que vai processar essa informação, vai interpretar essa informação e vai analisar essa informação. E aí você escuta a música, as pessoas falando, entre outros sons do nosso cotidiano. Fabiano, já entendi toda a sequência do som. Não vai ter quiz na aula de hoje? Pronto, o pedido de vocês é uma ordem. Vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje? 1. A membrana timpânica, ela limita. Então, ela é um espaço que separa uma região de outra região. Que regiões são essas? Letra A orelha externa com a orelha interna. Letra B, a orelha média com a orelha interna. Letra C, a orelha externa com a orelha média. Ou a letra D, a orelha externa com o cérebro. Pense direitinho a localização dessa estrutura e quem ela separa, que daqui a pouco eu volto para ver que você acertou.
Bom, para resolver esse exercício, para resolver esse quiz, você tem que lembrar que a orelha é dividida em 3 regiões: externa, média e interna. E que a membrana timpânica realmente ela separa essas regiões. Resposta correta, letra C, da região externa, ou seja, o final do canal auditivo, para o início da região média. Essa é a função do tímpano, né? Fazer essa separação. Claro, não é só fazer essa separação, fazer a transmissão do impulso, né, da onda sonora. Bom, olha que legal essa imagem que eu trago para vocês. Você já reparou em algumas pessoas na tua cidade? Eu sei que agora é um pouquinho mais difícil porque nós não estamos saindo de casa. Eu espero que você esteja ficando em casa, se cuidando. Mas imagine você andando numa praça, uma pessoa como esse rapaz se equilibrando, fazendo esse esporte. Você já reparou? Então olha que legal. Você conhece o slackline? Já praticou ou conhece alguém que pratica esse esporte? Qual a relação dele com a aula de hoje? Então nessa imagem eu quero que você repare, eu vou dar um tempinho para vocês. Ali está o rapaz num parque, ele esticou uma fita e está andando sobre essa fita. Vou falar para vocês, já tentei fazer isso e caí. Tem que ter muita coordenação e muito equilíbrio. Então, qual é a função desta foto? Por que eu trouxe ela hoje? Qual a relação da aula de hoje com esse esporte? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto. Então, reparou na imagem? Percebeu como esse rapaz está se deslocando sobre essa fita, os braços abertos? Então, o slackline é um esporte. Converse, pergunte para o seu professor de educação física. Existe, né? Ele é recente aqui no nosso país, algumas pessoas estão praticando, e ele tem a ver com o quê? Com o equilíbrio. Então, se essa pessoa está passando, andando sobre essa fita e ela balança, tem que estar com os braços abertos para se equilibrar. Tem gente que abaixa, que pula sobre esta fita. Claro que aí é muito treino. Então, qual é a relação deste esporte com a nossa aula, com a audição? Fabiano, tem a ver porque se ele está andando ali, ele vai cair, alguém grita, vai cair! Não é isso. Vocês acreditam que dentro da nossa orelha tem uma estrutura associada ao equilíbrio, que é a palavra-chave para quem pratica o slackline? Tem que estar equilibrado e não cair nem para a esquerda nem para a direita. Então, eu trago para vocês uma novidade.
Porque eu estava falando da orelha até agora para audição. Só que nós temos uma estrutura lá na nossa orelha que, além da função de audição, também tem função de equilíbrio do nosso corpo, para que você fique em pé e não caia e não tombe. Então vamos ver comigo? Se chama canais semicirculares. Da orelha interna estão associados ao equilíbrio corporal. São responsáveis pela percepção e manutenção do equilíbrio, ou seja, da nossa postura e do nosso senso de direção. Então percebam nessa imagem que eu tenho ali a cóclea, lá em caracol, como eu falei. Ali vai ter a conversão do som, porque eu tenho os mecanorreceptores. Mas percebam em cima que parece uns arcos. São os canais semicirculares, que estão associados ao equilíbrio. Vamos para o nosso quiz número 2 e último da aula de hoje? Quando você roda rapidamente em torno de si mesmo, você perde a noção de verticalidade, podendo ficar tonto e até mesmo cair no chão. Quem nunca brincou de vendar os olhos e ficar rodando? A estrutura da orelha associada ao equilíbrio do corpo é chamada de letra A, canais semicirculares, letra B, tuba auditiva, letra C, membrana timpânica ou letra D, cóclea. Essa tá fácil, porque eu acabei de explicar e é a novidade da aula de hoje. Eu vou dar um tempinho e já volto. Quiz. E agora? Sentiu dificuldade? Vocês pedem tanto o quiz, eu coloco. Ah, Fabiana, isso estava fácil. Você acabou de falar. Falou de equilíbrio. Nós estamos falando dos canais semicirculares. Por que não é a resposta B, nem C, nem D? Porque tuba auditiva,
membrana timpânica e cóclea também são estruturas da orelha, só que elas estão associadas ao quê? À audição. Canais semicirculares ao equilíbrio, à nossa postura. Ótimo! Então, momento de pegarmos o nosso caderno. Coloca a data de hoje, o número da aula e vamos copiar o exercício. Número 1. Escreva entre parênteses a sequência numérica que indica os eventos necessários para que ocorra a percepção sonora. Então, lembra aquele mapa conceitual que vocês copiaram na aula de hoje? Mostra uma sequência de como o som viaja do ambiente até ser interpretado pelo nosso cérebro. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos numerar de 1 até 6 essa sequência. Então, o primeiro, captação do som pelo pavilhão auditivo. Segundo, vibração do tímpano. Terceiro, estimulação dos mecanorreceptores. 4, condução do som pelo canal auditivo. Quinto, transmissão das vibrações pelos ossículos. E sexto, condução de impulsos nervosos pelo nervo auditivo até o cérebro. Então você vai copiar esse exercício e você vai voltar no seu material e pode usar o mapa conceitual. Veja essa sequência, da onde o som começa, aonde ele viaja por quais estruturas e regiões da nossa orelha até chegar no cérebro. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para a gente encerrar a nossa aula de hoje.
exercício copiado, super caprichado, que eu sei porque vocês me mandam fotos dos cadernos de vocês. Podem mandar, me achem nas redes sociais, me marquem e tirem foto assistindo aula, com o caderno super caprichado. Pode fazer colorido, não tem problema. O importante é você copiar, estudar e acertar. E eu tenho certeza que vocês vão acertar. Então uma dica, vem cá pertinho, uma dica para fazer esse exercício, usa o mapa conceitual que vocês copiaram na aula de hoje. Fechou? Então, vocês percebem que quando essa imagem aparece, nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido muito mais coisas sobre a audição. E o que nós falamos hoje? Nós falamos do decibel, né, que é uma unidade que vai indicar a intensidade dos sons. Tem sons muito agradáveis aos nossos ouvidos, até sons que são muito fortes, que podem nos prejudicar. Relembramos toda esta viagem, este caminho que o som percorre. Do ambiente, as ondas sonoras entram pelo pavilhão, caem no canal auditivo e tem uma barreira física. Quem? Tímpano. Do tímpano vibra 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo. Depois, nós temos a cóclea, que é uma estrutura cheia de um líquido que tem dentro seus mecanorreceptores. Os mecanorreceptores levam essa informação até quem? O nervo auditivo, que leva a informação até o cérebro. E também aprendemos que existem os canais semicirculares, que são estruturas associadas ao equilíbrio do nosso corpo. Por isso que nós conseguimos ficar de pé, numa perna só, e até o rapaz consegue fazer o slackline, ele consegue se equilibrar numa fita. Claro, com muito treino, com muita prática. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Nós nos encontramos na nossa próxima aula e fiquem bem. Tchau, tchau!